Olá, minha Paraíba! Está começando agora mais um programa Fashion aqui pela TV Master, transmitido para toda a Paraíba pela Claro Box, canal 520, ou também pelo YouTube, no TV Master Play, onde você acompanha toda a nossa programação em tempo real, ao vivo, viu? E hoje, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre os ensinamentos de Dale Carnegie que transformaram gerações, com especialista em liderança, ele, Arthur Mafaldo. Aguarda aí que já já você confere. E mais, ainda hoje, vamos conferir a matéria sobre os recursos do Ministério do Turismo para os festejos juninos da Paraíba. Na sequência, teremos o quadro em cena com Fagner Pérez, trazendo as novidades da celebridade, as fofocas e a agenda cultural da cidade. Também teremos um bate-papo com as arquitetas Eduarda Tavares, Bárbara Gama e Thaís Vanderlei. Vamos saber como elas transformaram a amizade em negócios. E para encerrar o programa, nós vamos conversar com o empresário Josuel Gomes sobre como liderar em tempos de mudança. Já viu que o programa hoje está imperdível, né? Então não sai daí, fica aí que o programa é Fashion, está só começando. Está no ar mais um programa Fashion e agora nós vamos falar neste bloco sobre os ensinamentos de Dale Carnegie que transformaram gerações, com ele que é especialista em liderança e comunicação, Arthur Mafaldo, que já está aqui conosco. Seja bem-vindo ao programa Fashion. Obrigado pelo convite, Séries. Vamos lá conversar um pouco sobre liderança e negócios. Pois é, a gente já começa sobre o livro, né, muito falado, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, que já atravessa aí uma geração, são 70 anos já, né, de histórias. Está aqui o livro para a gente falar um pouquinho sobre ele, tá? Ver se meu diretor consegue pegar aí. E a gente vai falar sobre ele, né? Na sua visão, Arthur, quais são as principais obras, né, que continuam assim indispensáveis para uma boa gestão de pessoas? Vamos lá. Eu costumo dizer, Séries, que o livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas é um livro muito sobre gente, né? Um livro sobre como devemos nos relacionar com as pessoas no dia a dia. E isso é a base da gestão, né? É a base da gestão. Os princípios são muito práticos. Quem lê, quem tiver a oportunidade de ler o livro, e são muitos que já leram esse livro, verão que vocês conseguirão executar no dia a dia os principais ensinamentos que trazem nele, porque são cases de sucesso que são falados aí, que são contados no livro, e você já vai conseguir ali executar, colocar em prática no seu negócio. Dale Carnegie, ele falava muito, ele defendia muito a habilidade que a pessoa tem de lidar com pessoas em um dos maiores diferenciais de sucesso. E aí eu vejo como é que essa filosofia ela impacta realmente diretamente o ambiente corporativo e a liderança de equipes. Joel, excelente pergunta essa. As pessoas hoje em dia têm muita dúvida sobre como se portar no ambiente de negócios, né? Porque, geralmente, os profissionais são contratados pelas suas habilidades técnicas, sendo que eles são demitidos pelas suas habilidades comportamentais, né? Tem algumas pesquisas, inclusive, que validam essa tese, né? O maior instituto, inclusive, a maior empresa de recursos humanos, chama-se Michael Page, e eles fizeram um estudo recente que falaram que 9 a cada 10 profissionais são contratados pelas habilidades técnicas e demitidas pelas habilidades comportamentais. Então, tanto no livro quanto nos nossos programas de desenvolvimento, nós trabalhamos realmente princípios práticos para realmente serem utilizados no dia a dia. Você faz no treinamento e no dia seguinte você já pode executar. Então, a importância e a relevância de se chamar as pessoas pelo nome, a forma de se dar um feedback sem ser agressivo demais, sem ser muito pacífico também, mas de forma assertiva. Então, são realmente princípios básicos que fazem com que você se desenvolva no ambiente de trabalho e continue
crescendo. Obviamente, aliado às suas habilidades técnicas, entendeu? Agora, Arthur, em uma época tão tecnológica que nós estamos vivendo, né, em onde as empresas também apostam nessa tecnologia, até a inteligência artificial, qual a importância de desenvolver a inteligência emocional, a comunicação, o relacionamento humano dentro das organizações? Legal. Eu, inclusive, sou muito adepto da tecnologia. Ela vem para nos facilitar, para facilitar nossa vida no dia a dia e também dentro das empresas. E a forma como eu enxergo, a forma como nós, como empresa, enxergamos, é que realmente ela facilita. Mas a decisão final ainda continua sendo minha, continua sendo sua, do dono da empresa. Então, assim, tudo que envolve o processo até uma decisão, que é o que faz uma empresa sair de um ponto A para um ponto B, de um ponto B para um ponto C, vai da forma como é comunicado, da forma como é pedido, da forma como é liderado. Então, essa, como eu já havia comentado antes, né, essa é a base de uma boa gestão, de um bom relacionamento dentro das empresas, basicamente. O treinamento Dale Carnegie, ele já existe há 100 anos, né, e continua assim, super atual, muito relevante no mundo todo. Como é que nasceu esse método, né? E como é que ele fez, né, para que ele se tornasse referência global? Legal. Lá atrás, em 1918, ele também fez uma pesquisa, né? O Instituto Dale Carnegie fez uma pesquisa que provou que a maioria das pessoas, um dos maiores medos das pessoas, era se comunicar frente a outras. Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, por exemplo, é um medo das pessoas, né? E não somente isso, numa negociação, numa venda, falar com seu chefe, com o seu líder. Então, lá atrás, quando Dale Carnegie viu isso, ele decidiu, na própria faculdade, iniciar. No começo mesmo, ele iniciou como oratória. Hoje não é o nosso foco, a oratória, certo? Mas lá atrás ele começou como oratória, realmente para ajudar as pessoas que trabalhavam ali com ele, que estavam na faculdade com ele, que eram vendedores, engenheiros, profissionais desse tipo, a se comunicarem melhor. E se você parar para notar, você que trabalha com comunicação, você vê que isso continua ainda sendo o medo das pessoas. Coloca uma pessoa para falar aqui na frente de todo mundo, para fazer uma venda, fazer uma negociação, as pessoas se tremem, têm medo, ficam suando frio. Então, por isso que esse treinamento que foi iniciado lá em 1912, certo? Ou seja, são 113 anos, continua tão atual. Aqui em João Pessoa, inclusive, nós estamos desde 2015, e no Brasil estamos desde da década de 60, 1961 nós chegamos por aqui. Mas, assim, é um treinamento que ele tem a mesma base lá do início, então nós somos muito tradicionais, porém, nós continuamos nos reinventando, ano após ano, ano após ano. É uma empresa americana que sempre está renovando e, por isso, estamos presentes em mais de 80 países. E como é que é feito esse treinamento? Qual é a base que vocês têm? Qual é a direção que vocês têm para o treinamento? Joia. Basicamente, Séries, é a base da liderança. O que é uma boa liderança hoje? É a forma como você se relaciona com as pessoas que trabalham contigo, com os seus liderados, ou seja, o relacionamento interpessoal, e a forma como você se comunica com eles. Então, essa é a base, tá? Isso forma, você fazendo esses dois pontos muito bem, você acaba conseguindo exercer uma boa liderança. No nosso programa de treinamento, são 12 semanas que nós vemos princípios, técnicas e métodos praticados em mais de 80 países, onde nós temos escritórios. Então, o mesmo treinamento que é realizado aqui é realizado nos Estados Unidos, na Austrália, em Londres. Então, são 12 semanas com princípios e métodos sobre como nós podemos nos relacionar melhor com nossos pares, com nossos líderes, com nossos liderados, certo? E como nós podemos nos comunicar melhor, dar um melhor direcionamento, dar um melhor feedback, alinhar a nossa visão, saber se a visão do Arthur é a mesma das séries, para que nós possamos ir sempre galgando. Isso nada mais é do que inspiração, liderança. Então, obviamente, tem coisas mais específicas, né? Tem princípios mais específicos, mas a base é essa. Agora, Arthur,
Muitos líderes acreditam que gerir pessoas é só cobrar resultados. E aí, na sua experiência, na prática, qual a diferença de você comandar equipes e inspirar pessoas? Legal. Eu já dei até um spoiler, né? Já. Agora eu quero que você detalhe mais aprofundado. Mas assim, quando a gente pensa em comandar pessoas, o que é que vem na cabeça? Geralmente, né, pelo menos na minha cabeça, antes de eu atuar com Dale Carnegie, vinha o seguinte: eu estou freando o desenvolvimento daquela pessoa. Ela quer fazer iniciativa X, iniciativa Y, e eu estou ali prendendo. Não faça isso porque a gente aqui só vai fazer iniciativa Z, por exemplo. Então, isso é comandar. Comandar, geralmente, é prender demais, é fazer com que as pessoas não saiam ali da sua zona de conforto. Inspirar é uma outra coisa, né? O que é que a gente mostra lá? Nós mostramos que temos que sentar do lado do liderado ou de um par nosso, buscar saber qual é a visão dele, qual é a ambição dele, conversarmos a respeito dessa visão, dessa ambição, saber o que é que temos de ponto em comum ou não, traçarmos uma estratégia, um plano, para que... e isso eu estou falando, principalmente se for um liderado, né? Traçarmos uma estratégia e aí, muito provavelmente, inspiraremos ele, porque estamos fazendo com que ele seja parte da solução, seja parte do crescimento do negócio, seja parte da iniciativa. Isso é o que inspira, e não você, basicamente, ficar dizendo, não, faça isso, faça aquilo, faça X, faça Y. E sim você, junto com o seu liderado, construir aquele caminho. Agora, aqui no livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mostra técnicas para conquistar confiança e influência, né? Quais ensinamentos, Arthur, neste livro, nesta obra, eles podem ser aplicados imediatamente por empresários, gestores e profissionais que desejam crescer na carreira? Joia. Tem das técnicas mais básicas às mais complexas, mas eu costumo dizer que o que mais muda são as mais básicas. Então, por exemplo, um dos sons que nós mais gostamos de ouvir é nosso próprio nome. Então, quantas vezes você está no seu dia a dia, no seu trabalho, por exemplo, e você não chama as pessoas pelo nome? Sim. Provavelmente, quando a pessoa chega para conversar contigo e fala seu nome Séries, fala meu nome Arthur, você já atenta, porque é o seu nome. Então, essa é um princípio. Outro princípio, a forma como se dá feedback, falar primeiro dos seus próprios erros do que já ir julgando o erro da outra pessoa, é um outro princípio. Um outro princípio é aliar a questão da visão, por exemplo. Como é que eu posso fazer perguntas para que eu note o que é importante para aquela pessoa, para aquele liderado, para que eu consiga aliar a minha visão à desse profissional? E isso vai fazer com que a gente consiga ter um mesmo foco, um mesmo objetivo. Um terceiro princípio. Um outro princípio que é muito importante, que você já consegue utilizar no dia seguinte, é o seguinte: o que é que realmente importa para aquela pessoa? O que é que realmente ela gosta de fazer? Qual é que é o hobby dela? Será que eu não consigo fazer com que nós tenhamos mais vínculo, mais proximidade, e isso faça com que o nosso dia a dia seja mais leve? Se unirmos esses hobbies, se eu souber o que é que aquela pessoa gosta e falar sobre aquilo, ao invés de falar somente sobre o que eu gosto. Porque no dia a dia a gente vê como é chato conversar com uma pessoa que fica falando somente sobre si, que não pergunta o que é que você gosta, o que é que você faz, qual o seu sonho de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo. Então, são princípios básicos que no seu negócio, você nota que são coisas muito pessoais, mas que se você executar no seu negócio, com certeza absoluta, você vai ver um clima diferente, uma palavra muito em alta, uma cultura diferente dentro do seu negócio, né? É só realmente conseguir passar para os demais. E, dentre todos os ensinamentos que tem na obra, qual para você é de maior relevância, mais importante, o que você daria como sendo a principal, assim, para quem é líder ou para quem quer liderar em uma equipe, uma empresa? Olha, inclusive eu já pincelei ela aqui, né, nessa nossa conversa, porque, na minha opinião, realmente é a que mais importa, e eu noto que é a que os empresários menos fazem, que é realmente saber se aquele meu liderado ele tem a mesma visão que eu, ele quer alcançar o mesmo que eu. Será que... E aí, nos momentos de contratação, né, eu noto que os empresários eles
olham muito onde foi, qual a faculdade que essa pessoa fez, o que é que ela estudou, qual empresa que ela passou, mas na hora das perguntas, na hora de colocar aquele profissional para dentro, não busca saber qual a visão, qual o objetivo dele ou dela de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Por quê? Porque você buscando saber o que é importante para o outro, mais uma vez, fica muito mais fácil de liderar. Você imediatamente consegue enxergar se realmente faz sentido aquela pessoa estar ali com você. E as pessoas geralmente não olham, estão olhando somente para si. Os profissionais, os empresários estão olhando somente para si. Em um mundo onde as redes sociais estão muito fortes, inclusive, os profissionais hoje, os empresários hoje, gostam muito de vender a ideia de uma empresa perfeita, de uma cultura perfeita, mas que, na maioria das vezes, eles não estão fazendo aquilo com um profissional que está feliz, está atuante, faz parte daquele objetivo. Então, em resumo, o principal princípio para mim é ver sob o ponto de vista da outra pessoa. Acho que esse é o principal. Agora, para você, Arthur, qual foi o grande legado deixado por Dale Carnegie para o universo dos negócios e das relações humanas? Acredito que o grande legado que continua, e que no meu Instagram pessoal eu até brinco sobre isso, é que se você pegar lá atrás, na década de 20, na década de 30, na década de 40, esse livro já era vendido e muito vendido. Se você for numa livraria hoje, você vai ver que ele estará lá, na principal prateleira. Daqui a 60 anos, daqui a 100 anos, ele continuará lá. Por quê? Porque as relações humanas, querendo ou não, são a base para uma boa gestão, para uma boa liderança, para um crescimento de um negócio, para o fortalecimento de uma cultura. E Dale Carnegie falava isso lá em 1912. Nosso negócio está fazendo isso há mais de 100 anos e continua fazendo isso. Hoje está muito em alta mentorias e cursos. Agora, treinamento, ou seja, você ir para uma sala com outros empresários para treinar como ser um melhor líder, que Dale Carnegie faz isso desde 1912, acredito que são poucos que fazem. Então, acho que esse é o principal legado, treinar realmente o seu relacionamento, a sua comunicação, para você ser um bom líder. Agora, o treinamento que vocês realizam é presencial? É online? Como é que é feito? É por um período? Tem um tempo? São anos? Só para que as pessoas entendam um pouquinho mais do trabalho de vocês. Joia. 100% presencial, certo? Durante 12 semanas, você vai treinar técnicas, fundamentos, princípios, métodos de comunicação e relacionamento interpessoal, durante 12 semanas, certo? Em que você inicia o treinamento com uma visão para 3 meses, 12 semanas são 3 meses, para uma visão do que você quer alcançar, do que você quer melhorar em você como pessoa e empresário, para que você consiga transferir aquele crescimento de você como pessoa e empresário para o seu negócio, certo? Então, ele é 100% presencial, durante 12 semanas. Inclusive, a gente vai estar começando uma nova turma agora, dia 11 de junho, aqui em João Pessoa. Como eu disse, aqui em João Pessoa estamos desde 2015, foi a nossa primeira turma, e já treinamos entre 400 e 500 empresários aqui em João Pessoa, certo? Esse nosso treinamento principal, que é o Dale Carnegie Course, ele é um treinamento focado em liderança e gestão de pessoas, mas nós temos outros também, certo? Nós temos treinamento de oratória, treinamento de negociação, treinamento de vendas, um treinamento específico de gestão. Então, nós somos uma empresa de treinamento, a palavra bonitinha que o mercado fala hoje, das soft skills, certo? Que são habilidades pessoais, né? Fazendo um contraponto com as hard skills, que são as habilidades realmente mais técnicas. As aulas são semanais, diárias? Como é que ela é realizada? Semanais, elas são toda semana, às quintas-feiras, no período da noite, das 7 até as 10h30, 11 horas, e nós estaremos realizando as próximas turmas no Focus Workplace, que fica ali no bairro Pedro Gondim. Sei. Onde é? Pronto. Pois é. Olha, Arthur, foi um prazer recebê-lo, conhecer um pouquinho mais, né? De Dale Carnegie, quem não conhece, vale a pena, viu? Conhecer. E sucesso, viu? Obrigado, Séries. Obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, a gente fica por aqui.
Viu que foi incrível, né? Treinamento, liderança, comunicação faz a diferença em qualquer empresa. A gente vai para o intervalo, mas não sai daí, que a gente ainda tem muito, mas muito o que conversar com vocês, viu? Vem muita informação por aí. Até já. Na minha opinião, tem que investir em saúde. Segurança é muito importante. Tem que preservar a natureza. A educação em primeiro lugar. Orçamento Democrático 2026. Você decide, o governo faz. Participe das plenárias e ajude a Paraíba a investir no que mais importa. Você. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Com o Senai Tech, o talento da Paraíba encontra a tecnologia que marca um novo tempo para a indústria paraibana. O Senai Tech representa um ecossistema de inovação do Senai. Ele integra o desenvolvimento tecnológico, consultores industriais, capacitação de profissionais e pesquisa aplicada. O objetivo é capacitar os profissionais ou empresas com tecnologias modernas, garantindo eficiência e inovação no setor produtivo. O Senai, ele traz para a gente essa segurança realmente na grandiosidade da qualidade que a gente pede. Senai Tech, talento e tecnologia movem a indústria paraibana. O nosso transporte coletivo não para. É investimento, é renovação, é movimento. João Pessoa já tem a terceira frota mais nova do Nordeste. Os nossos ônibus poluem bem menos. Para você chegar com todo o conforto, temos novos geladinhos percorrendo a cidade. Simbora, motor! Cintur JP. Move a cidade, leva você. Há 34 anos, a Rede Opção faz parte do seu caminho. Seja na rotina da cidade ou na estrada, estamos sempre a postos para te receber com atendimento de confiança, combustível de qualidade e unidades bem localizadas na Paraíba e em Pernambuco. Porque aqui, bom atendimento é como bom combustível, de confiança, rápido e eficaz. Rede Opção, no seu caminho todos os dias. De chuva. Uma jogada de Durval. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás.
A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás. Saúde com mais sabor. Granola São Brás. Seja bem-vindo à Getra. Venha nos conhecer. Vem ser Getra. Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas. Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRM, PP 4149. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Olá, estamos de volta com mais um programa eFashion e agora nós vamos conferir uma matéria sobre os recursos liberados pelo Ministério do Turismo para os festejos juninos da Paraíba. Roda aí a matéria. Os festejos juninos da Paraíba vão receber novos investimentos do Ministério do Turismo. Durante a agenda em João Pessoa, o ministro Gustavo Feliciano anunciou recursos para 70 municípios paraibanos, reforçando o incentivo às tradições culturais e ao turismo no estado. Em Campina Grande também foram confirmados investimentos para o São João de Campina Grande, considerado o maior do Brasil. Segundo o ministro, além de preservar a cultura popular, os festejos juninos têm forte impacto econômico e movimentaram cerca de 7 bilhões e 400 milhões de reais em todo o país no ano passado. É uma alegria muito grande poder hoje, na condição de ministro paraibano, eu que sei e vivo a importância do São João para a nossa região, para a nossa terra, poder na condição de ministro hoje do governo Lula, governo que tem olhado para o Brasil como um todo, que coloca o cidadão como sempre o foco das nossas ações, trazendo um investimento do Ministério do Turismo, um investimento recorde. O Ministério do Turismo está destinando para o São João da Paraíba o valor de mais de 45 milhões de reais para mais de 70 municípios, onde vai haver festejos juninos. 45 milhões, é isso? Mais de 45 milhões para mais de 70 municípios, onde vai haver festejos juninos. É um investimento recorde, é a presença do governo federal promovendo essa que é, sem sombra de dúvidas, a maior festa cultural brasileira. Como é que foi feito esse fracionamento desses investimentos? Quais foram os critérios utilizados? Os investimentos do Ministério do Turismo, essa soma de 45 milhões, ela é de recursos ordinários discricionários do Ministério, são de recursos de emenda parlamentares, são todos os recursos advindos que a gente recebe de emendas individuais de bancada e emendas de comissão e chegou nesse montante. O orçamento está dentro desse valor de 45 milhões. Tive o prazer ontem de anunciar em Campina Grande 2 milhões para o maior São João do mundo e recursos oriundos discricionários do Ministério. Então a gente sabe a importância do São João não só
na nossa cultura, não só nos festejos, não só na nossa religiosidade comemorando, né, celebrando os santos, mas no fomento da nossa economia. A gente sabe que é aquele pessoa que vai poder, o ambulante vai vender, a gente sabe das pessoas que trabalham no setor e que a gente, quando atinge 70 municípios, a gente faz a inclusão, né, que é uma marca do governo do presidente Lula, a gente descentraliza as ações do Ministério do Turismo, levando esse fomento nesses eventos que são tão importantes para todos esses municípios do nosso estado da Paraíba, carrega com a gente essa alma nordestina. Ministro, todos os anos há uma distribuição desses recursos. Na verdade, nós recebemos as emendas parlamentares. Queria agradecer a toda a bancada da Paraíba. Nós não poderíamos chegar a esse valor se não fosse a destinação dos recursos. Nós temos recursos de quase toda, acho que de toda a bancada. Nós temos a força, né, de poder ter aumentado, e aí eu queria agradecer a força do presidente Hugo Monta de ter melhorado o orçamento do Ministério e destinado, com o seu apoio, mais recursos oriundos do Ministério do Turismo, da Receita Ordinária, para que a gente pudesse estar fazendo esse aporte nos municípios do estado da Paraíba. O turismo do Brasil tem vivido seu melhor momento. Batemos recordes em 2025, começamos em 2026, efetivamente também, primeiro trimestre, recorde histórico, 3,7 milhões de turistas estrangeiros no nosso país. A gente espera, com essa divulgação que foi feita na Argentina, efetivamente, né, com o crescimento que o São João cultural tem crescido, o brasileiro tem ainda o São João como uma festa cultural muito grande no Norte e Nordeste, mas setorizada. Então, a nossa promoção no país inteiro para que a gente possa atrair mais e, efetivamente, crescer esse número. As expectativas são as melhores possíveis. Ele vem à Paraíba mostrar o respeito que ele tem ao povo da sua terra, trazendo recursos, anunciando novos investimentos, e tudo isso é muito bom para o povo da Paraíba, para a nossa Paraíba também. Eu e o prefeito Léo Bezerra anunciamos há cerca de 30 dias a nossa programação de São João. E ela envolve o pré-junino nos bairros da cidade, a mostra de literatura de cordel, os 2 festivais de quadrilhas juninas que a gente realiza lá no Busto Tamandaré e um ciclo de shows que a gente faz no Parque Solano Lucena. É evidentemente que dentro dessa programação que garante uma música de qualidade para o morador de João Pessoa, para o turista que nos visita, é muito importante, muito significativo a presença do governo federal, de investimentos do governo federal por meio do Ministério do Turismo. Isso é uma ação coordenada, articulada pelo nosso deputado federal Messinho Lucena e pelo senador veneziano Vital do Rego, que trabalham juntos e integrados no sentido de garantir investimentos do governo federal nas nossas ações de cultura. Isso foi feito no Carnaval, isso está sendo feito agora no São João. E a gente acolhe com muita alegria a chegada desse recurso do governo federal, porque garante, digamos, uma tranquilidade, garante uma folga no nosso orçamento e é um investimento a mais, além daquilo que a Prefeitura de João Pessoa já faz. Nós temos o maior e melhor São João do Brasil. Nós temos não apenas a desenvoltura histórica de Campina Grande e Patos, mas nós temos as cidades de médio e pequeno porte no nosso estado, mostrando que o São João raiz, o São João do forró antigo, o São João do forró moderno, tem espaço para todos esses estilos musicais aqui na Paraíba. E a Paraíba cada vez mais recebendo turistas de outros estados, de outros países. Quando o cidadão, quando o turista quer conhecer João Pessoa e acaba entendendo que a Paraíba é muito mais do que praia, muito mais do que litoral, ele passa a querer também conhecer as culturas, ele passa a querer conhecer a natureza e aí o turismo vai se interiorizando. Assim, ter um ministro do turismo paraibano e saber que ele entende o que o paraibano espera dele e ele dá essa resposta é muito bom. Por isso que eu estou aqui, porque eu acho que o ministro Gustavo e o governo federal vêm aqui dar uma boa notícia e estamos ansiosos para saber o tamanho da boa notícia. A Paraíba tem ganhado um destaque nacional pelo desenvolvimento, pelas ações promovidas pelo governador João Azevedo e agora dando oportunidade pelo governador Lucas. Tem tido um destaque nacional também pelo protagonismo dos políticos.
e aí eu cito o próprio Hugo Mota, o próprio Carlos Vieira na Caixa Econômica, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e a chegada de Gustavo no Ministério também traz esse olhar pelo tamanho da Paraíba. A gente tinha outros estados do Nordeste com ministros que estavam lá representados, e agora Gustavo vem um paraibano com as suas origens vindo de Campina Grande para poder representar. E nada mais justo que ele vinha aqui anunciar esse pacote de ações de investimento para o nosso São João. Um importante evento que está na nossa cultura, que está nas nossas raízes, e muito feliz de estar aqui prestigiando esse evento de parcerias, independente de questões políticas. Aqui a gente está vendo municípios que não têm o mesmo viés político, mas que recebem esse recurso através do Ministério do Turismo e através do governo federal. Olha, eu tenho certeza que esse São João vai ser inesquecível, né? Esse apoio, né, do Ministério do Turismo faz com que realmente nós possamos estar cada vez mais presentes, né, em várias cidades aqui da Paraíba e fazer com que o nosso São João também ele chegue para o Brasil todo como o maior São João do mundo, que é o São João de Campina Grande, entre outros São João, que acontece também em outras cidades da Paraíba, que é igualmente animado e que traz essa raiz do São João, né? Essa tradição, essa lembrança da infância, né, dos festejos juninos. Então, tenho certeza que vai ser inesquecível. Bom, e agora, né, eu tenho um recado dos familiares da nossa querida e inesquecível Tereza Madalena, né, que faleceu esta semana. Né? Nós ainda sentimos muito a sua ausência, a sua perda. Uma pessoa que realmente enchia a casa, né, com sua alegria contagiante, com seu entusiasmo. E eles informam que a missa de 7º dia, né, para a nossa querida Tereza Madalena, será na Igreja São Pedro Pescador, no dia 18 de maio, às 17 horas. Então, você que é amigo, que é parceiro, quiser marcar presença, né, para fazer parte deste momento, estão todos convidados. Tá bom? Tereza é uma querida, sinto muita saudade dela. Né, quando eu termino o programa, quando terminava o programa, ela logo em seguida entrava, porque o programa dela começava, né, logo após o meu. E sempre um pouquinho antes, né, de eu terminar, ela e Madalena chegavam, colocava a cabecinha ali, como dissesse, ó, estou aqui, viu? Cheguei, daqui a pouco eu começo. E, com certeza, eu vou sentir falta dessa alegria, porque quando ela chega, minha filha, era um movimento, viu? Ela chegava chegando. Mas, com certeza, vai ficar em nosso coração, né? Com tudo que ela ensinou, com tudo que ela foi, né? Pelo esse coração gigante que ela tinha. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, a gente vai para o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais informação para você, viu? Até já. Há 34 anos, a Rede Opção faz parte do seu caminho. Seja na rotina da cidade ou na estrada, estamos sempre a postos para te receber com atendimento de confiança, combustível de qualidade e unidades bem localizadas na Paraíba e em Pernambuco. Porque aqui, bom atendimento é como bom combustível, de confiança, rápido e eficaz. Rede Opção, no seu caminho todos os dias. O nosso transporte coletivo não para. É investimento, é renovação, é movimento. João Pessoa já tem a 3ª frota mais nova do Nordeste. Os nossos ônibus poluem bem menos. Para você chegar com todo o conforto, temos novos geladinhos percorrendo a cidade. Simbora, motor! Cintur JP. Move a cidade, leva você.
Na minha opinião, tem que investir em saúde. Segurança é muito importante. Tem que preservar a natureza. A educação em primeiro lugar. Orçamento Democrático 2026. Você decide, o governo faz. Participe das plenárias e ajude a Paraíba a investir no que mais importa. Você. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás. A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás, saúde com mais sabor. Granola São Brás. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Na R1 Tecnologia, entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas. Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRNPB 4149.
Estamos de volta com mais um programa É Fashion. E agora aquela hora boa, a hora da fofoca, né? No quadro em cena, com ele, Fagner Pérez, que vem trazendo aí as novidades das celebridades, aquelas fofoquinhas de bastidor que a gente ama e também a agenda cultural da cidade, que está recheada de novidade, viu? Já me falou no bastidor aqui que ele vem com tudo e vem mesmo. Vem cá, Fagner, traga aqui as novidades aí. Olha Bomba. só, cheguei com bomba, viu? Bomba. Essa semana teve várias. Uau. Tá curioso? Então roda aí a vinheta, diretor. Olha só, cheguei, povo. Olha só, senta no sofá. Vamos para aquele momento de fofoca, aquele momento de entretenimento. Vamos para aquele momento que a gente fica sabendo da agenda cultural da cidade. E já vou começar com bomba, viu? Já vou começar com o que aconteceu durante a semana, trazendo todas aquelas fofocas que eu sei que vocês amam, que vocês ficam aguardando esse momento e dá o que falar na internet. Olha só, vamos começar falando dela, da Virgínia Fonseca. Sim, ela que causou essa semana com o término com o Vini Júnior, né? O término bem recente que acabou de acontecer e a gente já trouxe aqui. Olha só, o relacionamento entre a influenciadora Virgínia Fonseca e o jogador Vinícius Júnior chegou ao fim nessa última sexta-feira. Após cerca de 6 meses e 7 meses de namoro, a separação foi anunciada pela própria Virgínia por meio das redes sociais, depois de dias de especulações e rumores de crises do relacionamento. Os boatos começaram no início de maio, quando os seguidores perceberam a distância entre o casal nas redes sociais. Apesar de ambos terem negado as crises recentemente, inclusive em declarações carinhosas no Dia das Mães, os rumores continuaram crescendo. No comunicado publicado por Virgínia, que vocês estão vendo aí na tela, ela afirmou que prefere encerrar ciclos com maturidade quando algo deixa de fazer sentido para ela, destacando que continuará torcendo pela felicidade e o sucesso do atleta. A influenciadora também pediu respeito ao momento e disse que seguirá em frente, né? Então, essa foi a bomba da semana, a notícia, né, que deu o que falar na internet. Não se fala em outra coisa, a não ser esse término da Virgínia, que ela sempre vem causando e a gente sempre vem trazendo aqui para vocês, né? Então, aí desejamos sucesso aos dois, né? Tem aí um mundo de coisas para eles que aguardam, né? Porque eles são maravilhosos, tanto o Vini quanto a Virgínia, e a gente fica aqui na torcida, né? Dos dois. E vamos para a próxima, sobre Cariúcha, ela que colou o dente, né? Que foi uma cena inusitada. A apresentadora Cariúcha virou assunto nas redes sociais após revelar que improvisou ao tentar recolocar uma lente dentária que havia se soltado durante o almoço. O episódio aconteceu enquanto ela estava acompanhada da influenciadora Milady Mihaly e acabou sendo compartilhado em forma humorada nos stories. Segundo o relato, Cariúcha perdeu a lente do dente durante a refeição e, na tentativa de resolver rapidamente o problema, ela brincou que estava usando cola instantânea, Super Bond, para fixar a peça até conseguir, né, colocar e ir lá no dentista. A situação divergiu seguidores nas redes sociais e rapidamente viralizou. Apesar do tom descontraído, especialistas alertaram o uso de cola doméstica na boca pode ser perigoso, já que produtos à base de cianonato, né, podem causar irritações, queimaduras e intoxicação na mucosa oral. Cariúcha afirmou que a Procuradoria de Atendimento Odontológico para continuar, né, com suas lentes de contato. Então, assim, ela já procurou, ela foi lá recolocar, né? Maravilhosa a Cariúcha e, né, trouxe essa irreverência aí nas redes sociais, mas que a gente fique de alerta, né? Porque aí, como os dentistas já alertaram, né? É algo sério, que não pode se brincar. Vamos para a próxima também, falar dela agora, da Amanda Kimberly, né? Que ela removeu todas as tatuagens. Olha só, Amanda Kimberly, mãe da filha de Neymar, revelou que decidiu remover 11 das 17 tatuagens que possui, porque enjoou dos desenhos feitos em sequência. A influenciadora contou que vai apagar tatuagens do braço e da cintura, mesmo aquelas com significado pessoal. Ela afirmou que a decisão é mais estética e ligada a uma nova fase da vida. Amanda também comentou que o processo dói, mas considera que vale a pena para quem realmente deseja remover todas as tatuagens.
Né? Ela chegou aí e removeu todas as tatuagens, né? Tá removendo, né? Já removeu 11 e por aí vai, né? Então, assim, é um novo viral também da internet que as pessoas estão também removendo as tatuagens, né? A gente sempre está trazendo por aqui. Olha só, vamos para a próxima, falar dela, Patrícia Poeta, maravilhosa, que usou as joias da maravilhosa Hebe Camargo. Olha só, gente. Patrícia Poeta estreou no tapete vermelho do Festival de Cannes, agora, né, usando joias originais que pertenceram à rainha Hebe Camargo. O visual foi pensado com uma homenagem à comunicadora, né, que foi considerado uma das maiores referências da TV brasileira. Peças fazem parte do acervo pessoal da Hebe e foram cedidas por Marcelo Camargo, filho da apresentadora. Entre os acessórios usados por Patrícia estavam joias clássicas, conhecidas como estilo luxuoso e marcante, que virou assinatura de Hebe ao longo de toda a sua carreira. Patrícia maravilhosa usou as joias da Hebe, olha só, cedida pelo filho. Coisa boa e linda, né? Ficou maravilhosa. Olha só, agora vamos falar também de um assunto que foi polêmica nas redes sociais, mas a gente está desejando todas as melhoras possíveis para Diego Nogueira, o cantor sambista. Olha só, Diego Nogueira decidiu se pronunciar nessa quinta-feira do dia 14, após enfrentar uma internação causada por um quadro de labirintite bacteriana grave. A doença atinge a laringe, região onde ficam as cordas vocais, e possui, por vírus, né, infecções, refluxo e o uso excessivo da voz. Apesar do susto, o artista tranquilizou os fãs ao afirmar que já está em casa. No entretanto, já reforçou que ainda precisa seguir em tratamento e adotar cuidados para recuperar completamente a voz. Passando por aqui para dar notícias para vocês sobre a minha laringite. Eu precisei me internar para poder me cuidar, para poder cuidar da minha voz, né? Eu peguei esse vírus que acabou prejudicando as cordas vocais, comunicou o artista, né? Olha só. E em seguida, Diego explicou que já percebe a melhora do quadro, embora ainda siga em processo de recuperação. Além disso, ele destacou a continuidade do acompanhamento profissionais. E ele disse, ó, como vocês podem ver, minha voz está bem melhor, mas ela ainda está num processo de recuperação, que, na verdade, ainda continuo fazendo tratamento com a fono, aula de canto, afirmou o cantor, né? E a gente deseja a recuperação, as melhoras para Diego, que ele é maravilhoso e que já ele está de volta nos palcos. Agora vamos falar do show também que vai dar o que falar nessa Copa, que é o show da Madonna, Shakira e do grupo BTS. Olha só, gente, foram confirmadas essas atrações principais para o primeiro show do intervalo da história do final da Copa do Mundo da FIFA 2026. O espetáculo acontecerá no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, durante a grande final do torneio. A apresentação será inspirada no formato do Super Bowl e terá a curadoria de Chris Martin. Segundo a FIFA, o objetivo é unir música e futebol em um evento assistido na Copa. O único movimento das redes sociais dividiu opiniões entre fãs de futebol e música. Enquanto muitos celebram o encontro das estrelas globais, outros criticam a americanização da Copa do Mundo em um show de intervalo no estúdio Super Bowl. Shakira chega ao evento em um momento forte de conexão com a Copa. A cantora lançou recentemente Die Die, música oficial do Mundial da Copa, retornando suas atrações no sucesso ligado ao torneio após o hit como Waka Waka. Então aí a gente quer assistir sim no intervalo da Copa esses shows maravilhosos, que é o da Gaga, que é o show da Madonna, da Shakira e do grupo BTS, né? A gente está aqui na expectativa. Vamos agora falar de um filme que está estourado na internet. Eu assisti recentemente, essa semana, que é um filme da Netflix, Como Mágica. O filme, eu trouxe um trecho para vocês do filme, e vocês vão adorar. Assistam, gente, é muito bom de verdade. Como Mágica se tornou o filme mais assistido da Netflix no momento e vem liderando o ranking global da plataforma. A animação virou fenômeno após registrar 38 milhões de visualizações em apenas 7 dias, conquistando a maior estreia semanal já alcançada por uma animação original da Netflix. O longa superou o sucesso como As Guerreiras do K-pop, A Fera do Mar e Léo, assumindo o topo entre os filmes mais vistos da plataforma. A história mistura aventura, fantasia e troca de corpos, acompanhado duas criaturas rivais que precisam sobreviver juntas após um acidente mágico. O estilo lembra produções como Zootopia e Sexta-feira Muito Louca, combinando que o filme
viralizou nas redes sociais. Nas redes e fóruns, o público está comentando bastante a reviravolta da trama dos personagens, aumentando ainda mais o engajamento online em torno do filme. Então, o filme, como vocês estão vendo aí, ó, o trailer, é lindo, é maravilhoso. Eu assisti essa semana, traz uma história surpreendente, uma reviravolta. De repente, você se apaixona por um personagem, de repente, você não quer mais saber daquele personagem, você toma aquilo tudo daquele personagem, mas é muito bom de verdade. Agora vamos para a próxima, né? Vamos falar sobre o Diabo Veste Prada, que lidera como mais assistido. Eu também trouxe um trecho aí do filme, você que ainda não foi ver nos cinemas, o Diabo Veste Prada 2, corre para assistir, porque ele voltou ao topo das bilheterias e ocupa o primeiro lugar entre as estreias mais comentadas do momento. O sucesso do filme foi impulsionado pelo anúncio e pela repercussão do Diabo Veste Prada 2, sequência que reúne novamente Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. A produção lidera o ranking da audiência e engajamento das plataformas de entretenimento das redes sociais, superando outras estreias recentes, né? O longa também vem dominando buscas online e discussões entre fãs e cinema. É uma repercussão internacional maravilhosa. Você que ainda não foi para o cinema, corre para assistir. E agora, saindo desse mundo do cinema, das fofocas, vamos falar sobre a agenda cultural da cidade, que eu também trouxe para vocês. Olha só, o Fit Dance Champions vai chegar aqui em João Pessoa. O Fit Dance Champions desembarca em João Pessoa no dia 21 de junho e promete reunir equipes, instrutores e fãs da modalidade em uma grande competição de dança e performance fitness. O evento faz parte da expansão nacional do campeonato, promovido pela Fit Dance, marca que se tornou referência em segmento de dança e entretenimento fitness no Brasil. Então, olha só, o evento vai acontecer no dia 21 de junho, na Usina Cultural da Energisa, e para maiores informações e compra de ingresso, você vai entrar lá no Instagram do Fit Dance Paraíba. Então, eu quero estar lá, porque eu amo Fit Dance e amo dançar, como todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, e eu quero estar lá também. Então, fiquem ligadinhos que eu quero fazer uma matéria, quero gravar tudo e trazer tudo para cá, viu? Vai ser lindo e eu quero estar presente também. Então, aí, beijo para a galera do Fit Dance Paraíba, que arrasa demais. E agora vamos falar também do São João na Rede. Olha só, o São João na Rede vai repercorrer por 12 cidades da Paraíba, com grandes nomes do forró a partir do dia 20 de maio. Projeto cultural itinerante leva shows, quadrilha, teatro de bonecos, gastronomia, artesanato a municípios de toda a região do estado. De 20 a 31 de maio, a Paraíba vai ferver com essas edições, viu? Então, aí na programação vai ter Três do Nordeste, Deusa do Forró, Amazã, Maciel Melo, Xambinho do Acordeon, Chico César, Acisão, Luci Alves, Luiz Fidelis, Anastácia, Petrúcio Amorim e muito mais. Então, eu trouxe aí o cartaz para vocês ficarem ligadinhos. Então, é uma programação extensa, agora em maio, já abrindo a prévia do São João, que São João também está chegando, batendo na porta. E é isso, olha só, gente. Agora, gente, eu vou chamar uma matéria super especial dela que está aqui em João Pessoa, ela que teve a peça ontem e vai ter hoje também, a Cláudia Raia maravilhosa, com a peça Menopausa, e a Pri Macedo, a nossa Priscila Macedo maravilhosa, fez uma entrevista surpreendente, linda, maravilhosa, eu adorei. E, meu diretor, roda aí a matéria para a gente assistir agora. Ela é uma das maiores artistas do teatro brasileiro e está agora em João Pessoa com o espetáculo Cenas da Menopausa. Não só ela, mas Jarbas também, que atua, que dirige, que trouxe esse espetáculo para cá e para o Brasil inteiro. Está incrível demais. Eu vou conversar com eles dois agora. Vocês vão ficar sabendo em detalhes um pouco mais sobre esse espetáculo, que fala para mulheres, mas também fala para homens. Então, antes de tudo, Cláudia, seja muito bem-vinda a João Pessoa. Muito feliz, uma honra entrevistar você. Falar um pouquinho sobre em que momento você percebeu que as mulheres estavam sendo tocadas por um tema tão importante que é a menopausa. Na verdade, na estreia, porque eu tinha dúvidas se esse espetáculo ia realmente funcionar, se ele não ia virar didático, professoral. Quando eu estreiei, que nós estreamos em Lisboa, foi uma comoção. Eu fiquei chocada com a reação. Falei, meu Deus, será que é tudo isso? Bom, e foi um sucesso estrondoso em todos os lugares que a gente foi. As mulheres ficam realmente muito tocadas. Elas precisam desse acolhimento. Elas precisam dessa informação. Não é possível que essa fase da vida seja um buraco negro, que ninguém fale sobre isso. Isso tem que ser normalizado. Isso é uma fase da vida. E uma fase que pode ser muito produtiva, porque a gente acabou com a nossa fase reprodutiva, não com a produtiva.
Então, o segundo ato tem muita coisa para vir pela frente, já que a expectativa de vida é de 90 a 95 anos, a gente está falando de mais 40 anos. Como é que você quer viver o segundo ato da sua vida? É sofrendo, é sentindo dor, é ressecada, cheia de calores, com névoa mental, com 176 sintomas catalogados da menopausa. É uma loucura, é uma bomba hormonal desesperadora no corpo da mulher. Através dessas personagens, eu me deparei com a minha própria história. Tudo que vocês presenciaram aqui hoje aconteceu comigo. Um dia, meus filhos chamaram Jarbas de lado e falaram: pelo amor de Deus, faz alguma coisa que ninguém aguenta mais ela. O público também masculino tem sido atraído por essa pauta e por esse espetáculo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é dirigir, também falar para outros homens, não só para mulheres. E foi um acerto do texto e um acerto da montagem ter a figura do marido junto nesse espetáculo, porque a gente traz o homem para dentro da conversa. Isso é muito importante. O homem tem que participar dessa conversa, desse debate, entender o que está acontecendo com suas companheiras, com as mulheres da vida dele, né? Mãe, tia, professora, esposa, namorada, enfim, entender o que está acontecendo, se informar, saber realmente o que essa mulher está passando, pelo menos se colocar no lugar dela, né? Porque o que acontece muito nos casamentos é o homem pensa: ela não gosta mais de mim, não posso encostar, não conversa mais comigo, está irritada, não posso falar nada que ela briga comigo, mas ele sequer faz ideia do que está acontecendo dentro dela, né? Da loucura que é, cheia de dores, com ressecamento vaginal, com retração, com os hormônios, pico de hormônio, alteração de humor. Então, isso é muito brutal para a mulher. E o homem, depressão, tristeza. E o homem tem que entender, né? Sair da frente disso, não, ela não gosta mais de mim. Sair desse centro não é sobre você, é sobre a sua mulher, que está passando por um momento muito, muito complicado da vida dela, que todos vão passar, né? Inclusive a gente. Querendo matar um por causa da TPM, com dor de cabeça, realmente é para os fortes. Se o homem menstruasse, com toda certeza ele teria uma semana de folga, um mês. Falar um pouquinho sobre as mulheres que você interpreta. São várias, executivas, a de 60 anos. Qual mulher, eu acho muito difícil você responder a essa pergunta, porque você é muito facetada. Mas aí, com qual mulher você mais se identifica nesse espetáculo? Na verdade, nenhuma delas tem muito a ver comigo, não. Elas são bem diferentes de mim. Mas tem um pouquinho de Cláudia, da Maria Cláudia, da pessoa física, em todas essas menopausadas, né? Mas não tem uma personagem que seja a minha cara, assim, não tem. O que é bom, né? Porque aí eu consigo também surfar em outras ondas, né? Que é muito legal. Mas eu gosto muito da Gilda, que é a mulher que virou hippie, deixou o cabelo branco e está indo para academia, porque senão vai morrer de osteoporose, né? Vai se quebrar inteira. Eu amo a Laurinha, que a Laurinha é a negacionista, que é uma doida, que eu amo fazer a Laurinha. Eu amo fazer tudo, a gente ama fazer esse espetáculo, né, amor? A gente se diverte muito. Mas, só dar uma opinião, eu acho que a Cláudia, todas as mulheres passam por todas essas fases. Eu acho que as mulheres vão se identificar em cada uma das cenas, porque passa por não entender o que está acontecendo, passa por negar o que está acontecendo, não estou nessa fase ainda, passa pela aceitação, passa pelo luto e depois passa pela redenção final. Ok, estou nessa fase, o que eu posso fazer para viver bem a partir de agora? E são temas muito específicos, como você falou aí, mas que traz também música, traz humor, né? Para trazer aí uma quebra nesse tema que é tão importante e tão sério. E agora, para finalizar, uma mensagem para o pessoal de casa, inclusive para os homens, né? Então vão ao teatro, vão prestigiar, porque é incrível. Vou deixar agora o microfone com vocês. Porque a gente tem só 2 sessões, gente. A gente tem sexta e sábado, às 8 da noite, no Intermares Hall. Então não dá tempo de assistir e depois levar o marido. Já leva o marido, acorrenta ele e leva. Porque ele vai se divertir muito, tenho certeza. Não perca. É uma comédia rasgada, musicada. Você vai adorar. Te espero. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês levem desse encontro a certeza de que não estão sozinhas e nem invisíveis. E que com essa certeza vocês possam construir o melhor segundo ato das suas vidas. E ele começa agora! Me cansei, dá licença, mas eu vou sair do sério.
Cláudia, gente. Cláudia. Realmente essa peça é incrível, viu? Vale a pena aí você, que é mulher, que é homem, participar. Cenas da menopausa, vocês vão sair de lá, ó, radiantes e bolando de rir, porque Cláudia é super engraçada. E hoje você só trouxe bomba atrás de bomba, novidade, até o dente que a mulher colou lá com a super Cariúcha colou o dente. Virgínia tá solteira, a mais nova solteira do pedaço. Menina, mais nova solteira. Muitas novidades essa semana, viu? E só Fagner para trazer esse resumo aí para vocês, porque informação ele tem muita, viu? É isso aí, né? Semana que vem já está preparado, né? Já estou preparado, já tem mais. Então, aguarda aí que semana que vem a gente está de volta. A gente vai para o nosso intervalo, mas não sai daí, que a gente ainda tem muito conteúdo para vocês, viu? Até já. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás. A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás. Saúde com mais sabor. Granola São Brás. O nosso transporte coletivo não para. É investimento, é renovação, é movimento. João Pessoa já tem a terceira frota mais nova do Nordeste. Os nossos ônibus poluem bem menos. Para você chegar com todo conforto, temos novos geladinhos percorrendo a cidade. Simbora, motor! Cintur JP. Move a cidade, leva você. Na minha opinião, tem que investir em saúde. Segurança é muito importante. Tem que preservar a natureza. A educação em primeiro lugar. Orçamento Democrático 2026. Você decide, o governo faz. Participe das plenárias e ajude a Paraíba a investir no que mais importa. Você. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Há 34 anos, a Rede Opção faz parte do seu caminho. Seja na rotina da cidade ou na estrada, estamos sempre a postos para te receber com atendimento de confiança, combustível de qualidade e unidades bem localizadas na Paraíba e em Pernambuco. Porque aqui, bom atendimento é como bom combustível, de confiança, rápido e eficaz. Rede Opção, no seu caminho todos os dias.
Tecnologia entendemos que cada profissional tem necessidades únicas. Nossos consultores de vendas estão treinados para identificar exatamente o que você precisa. Seja para um escritório em casa, uma empresa ou para fins educacionais, nós temos a solução em informática perfeita para você. Nossos equipamentos são de última geração e podem ser personalizados para atender às suas necessidades específicas. Estamos na Avenida Dom Pedro II, 963 ou entre em contato 3022 3150. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas. Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRNPP 4149. Olá, estamos de volta com mais um programa EFEST. Agora teremos um bate-papo com as arquitetas Maria Eduarda Tavares, Bárbara Gama e Thaís Vanderlei. Vamos saber como é que 3 arquitetas, né, transformaram a amizade em negócios. Pois é, e um negócio de sucesso, viu? Sejam bem-vindas, meninas. Muito prazer, obrigada, viu, recebê-las aqui. O prazer é nosso. Pois é, e para a gente começar, já tirar essa curiosidade, né? Como é que surgiu a ideia de abrir um escritório juntas, né? Em que momento a amizade virou negócio? Então, a história do escritório, ela está 100% interligada com a nossa história pessoal mesmo, de amizade. Então, eu e Thaís, a gente estudou juntas na escola, então a gente tem uma amizade de mais de 15 anos, e eu e Bárbara desde a faculdade. Então, assim, a gente fez o mesmo curso, e ali naquele momento a gente percebeu e começou a surgir esse sentimento, essa vontade de ter um negócio juntas. Então, a gente estruturou todo o escopo, né, do escritório juntas, e assim que a gente se formou, a gente abriu o escritório. Então, assim, desde o início, foi essa relação de amizade junto com o negócio desde sempre. Isso foi algo muito natural, assim, porque a gente tinha o mesmo pensamento com relação ao propósito do escritório, a visão sobre a arquitetura também. Então, fluiu muito, assim, foi bem natural. Então, assim, vocês se identificaram também, 100%. Né? Exato. Agora, assim, na hora do atendimento ao cliente, como é que funciona o processo de entender o que cada cliente precisa e construir um projeto personalizado, né, a cara do cliente, com o perfil do cliente, mas também com a pegada de vocês também? A gente entende hoje que para a gente conseguir projetar, a gente sempre leva o cliente como centro no nosso projeto.
Então, para isso, a gente utiliza tanto da metodologia, a gente aplica certas coisas no escritório para poder conseguir absorver ao máximo da necessidade do cliente, o que é que acontece na rotina dele, porque a gente entende que o projeto de arquitetura tem que ser tudo muito personalizado e muito claro para, de fato, aquela pessoa conseguir entrar no ambiente e dizer, não, isso daqui foi pensado para mim, e isso é único para mim. Mas, ao mesmo tempo, tudo vai surgindo de uma forma natural. Nas conversas, nas reuniões, a gente vai construindo uma relação com o nosso cliente, né? Maravilha. Agora sim, quais materiais e elementos estéticos que vocês mais assim apresentam dentro do projeto de vocês e que tem a ver também com vocês e por que isso? Eu acho que um dos que mais a gente utiliza realmente são materiais mais atemporais, como a pedra natural, a madeira. A gente gosta muito de utilizar textura, que traga realmente esse sensorial para o projeto, que a gente sabe que o cliente, com o passar do tempo, ele vai continuar gostando da casa dele, né? Então, isso é bem importante. Interessante. E o que cada um de vocês traz de mais único, né, de vocês dentro do escritório? Aquilo que é bem a cara de vocês. O que é que vocês gostam de colocar no projeto? E quando a gente vê, não, está ali a Thaís, a Bárbara, a Maria Eduarda. Então, particularmente, assim, eu gosto muito de usar cores. Então, quando os clientes vêm com essa ideia e abraçam e gostam, para mim, assim, é muito especial. Eu sempre gosto de utilizar designs diferentes, utilizando estrutura metálica, metalon. Então, é algo que a gente já vai agregando. Cores, o metalon, algo com design, um desenho um pouco diferente. Isso, a gente acaba que mistura um pouco esses estilos, né? E traz um pouco da nossa identidade. E, no meu caso, acho que eu trago para o escritório um lado um pouco mais clássico, realmente, assim, mais neutro, né? Mais atemporal mesmo. Aí já imagino o projeto, né? Porque um é neutra, a outra é mais clássica, uma gosta de cor, então a cor já contrasta com a neutra. E no final acaba um projeto que realmente satisfaz o cliente, né? Exatamente. Agora, assim, 3 arquitetas dentro do mesmo projeto. Como é que funciona a divisão de papéis de vocês sem perder a coesão criativa, né? Sem perder também o foco do cliente? Como é que vocês trabalham? Então, isso a gente foi se adaptando muito ao longo do tempo, né? Então, no início do escritório era de um jeito, hoje em dia a gente já tem uma abordagem um pouco diferente. Então, hoje cada uma assume uma quantidade determinada de projetos. Então, eu tenho X projetos, Bárbara e Thaís também, mas a gente busca sempre que a parte criativa seja feita e participativa com todas. Então, a gente pega o projeto desde o início, então a parte de concepção, a parte criativa mesmo do 3D, até a parte técnica, a entrega final. E essa conversa inicial, a gente sempre faz as 3 juntas. Então, são 3 cabeças pensando, 3 pessoas procurando soluções para determinados problemas. Então, a gente faz questão dessa parte inicial, as 3 estarem envolvidas naquele processo. Ou seja, o cliente é que ganha, né, com isso. Exatamente. Isso é muito bom. A arte, moda, música ou alguma outra linguagem que vocês tenham aí que alimenta a criatividade de vocês? A gente entende que a arquitetura ela está junto dessas artes. Então, a gente vê a moda trazendo um pouco de textura e profundidade para os nossos projetos, podendo inspirar de uma forma. A música trazendo essa questão mais sensorial. Então, isso tudo para a gente, essas artes que vão além da arquitetura, ajudam a gente até como repertório criativo na hora da gente conseguir concretizar e criar nossos projetos de fato. Então, a arquitetura não deixa de ser uma arte em conjunto com essas coisas também. Agora, vocês já viajaram, já também buscaram inspiração em outras cidades, em outros países? Sim, com certeza. Para a gente é muito importante ter esse repertório através de viagens, através até de músicas, porque a gente precisa estar sempre com a nossa mente fresca ali para poder realmente criar e entregar o melhor para os nossos clientes. É um processo criativo ativo, literalmente, assim, que a gente busca repertório, busca bagagem em todos esses aspectos, assim, em viagens, em filmes, em música, e conversando muito assim com pessoas, porque a arquitetura ela é feita para as pessoas. Então, quanto mais a gente conversa, mais a gente vai vendo detalhes assim individuais de cada um e que a gente vai absorvendo para o nosso trabalho. Vocês sabem que empreender, pelo que eu estou vendo, foi um aprendizado que vocês aprenderam à parte, né? O que não teve na universidade
que vocês tiveram que aprender no dia a dia? Na faculdade, a gente aprendeu a projetar. Mas a gente conversa muito no escritório que o empreendedorismo é outra escola, porque lá a gente aprende sobre liderança, gestão financeira, precificação, gestão de marketing, gestão de pessoas, como lidar com o cliente. Então, são coisas que a gente acaba não vendo na universidade, a gente não tem uma cadeira específica sobre empreendedorismo. E foi algo que a gente foi aprendendo quando a gente resolveu abrir o escritório e cair de cabeça nessa questão de começar a empreender. Fala-se muito que a arquitetura ela mexe com as emoções. Né? E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês pensam nesse espaço, seja uma casa, um apartamento, que ele vá além da funcionalidade, né? Que traga essa emoção para quem está morando lá. Isso, para a gente é muito importante essa questão de saber identificar que aquele espaço foi feito para aquela pessoa. Então, é uma arquitetura afetiva, de fato, uma arquitetura que o cliente ele está ali e ele percebe isso, né? Ele tem um senso de pertencimento, de fato. Então, assim, seja por meio de elementos que traduzam a história dele, de viagens que ele fez, de móveis que já tenham sido de algum parente, enfim, isso é muito importante. Agora, a questão da arquitetura afetiva, né? Ela é uma tendência passageira, né? Porque realmente todo mundo gosta, né, de falar sobre arquitetura afetiva, que o espaço ele tem que mexer com as emoções, né, trazer lembranças da infância, ou ela é uma realidade concreta que vai perdurar aí por muito tempo? A gente acredita que vai perdurar, porque, inclusive, no contexto pós-pandemia, isso foi algo que veio com muita força, né? As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, então elas tiveram essa necessidade do bem-estar mesmo. Então, eu acredito que é algo que, de fato, vai permanecer, até porque todo mundo quer se sentir bem no seu espaço, na sua casa, né? É até um resgate assim um pouco do passado, por exemplo, uma época que as pessoas passavam mais tempo em casa, reunidos em família. Então a gente sente um pouco dessa forma também, um resgate de uma época que as pessoas valorizavam essas relações em casa, enfim, com familiares, com amigos. Então assim, realmente é uma coisa que veio para ficar e faz muito parte assim do que a gente acredita também. Peças decorativas que foram de avós, dos pais, ou que contou alguma história que vivenciaram juntas, elas também acabam fazendo parte dessa nova arquitetura? Com certeza. A gente fala que a arquitetura afetiva é justamente a pessoa chegar no lar e se sentir pertencente daquele local. Então, a gente teve até exemplos de projetos que chegou uma cliente com um caderninho de receitas e quis emoldurar as receitas da avó na cozinha. Então, é justamente você chegar na sua casa, no seu lar, e ver que as paredes estão contando história, que os móveis contam história. Então, isso é muito legal e, com certeza, faz toda a diferença para a arquitetura afetiva. Isso é interessante, porque você falando agora, eu me lembrei, né? Minha avó faleceu e ela tinha uma cristaleira. Na verdade, eu queria aquela cristaleira. Ela tinha uma cristaleira e tinha vários copos, né, com pinturas da época. Tinha uma jarra de suco, tinha várias peças. E eu sempre fui fã de mesa posta. Aí, quando ela faleceu, minha mãe pegou algumas peças, né? Eu disse, mãe, se eu tiver que ficar alguma coisa de lembrança da minha avó, me dá a jarra de suco com os copos, já que eu não podia levar a prateleira, né? A cristaleira dela toda, e acabaram me dando. Eu confesso, tem o maior xodó, né? Ninguém chega muito perto dela, não. Mas, realmente, toda vez que eu vejo, eu me lembro dela. E tinha uma pundizeira também, era uma taça que ela tinha de botar pudim, também era desenhado, muito lindo. E, recentemente, meu tio faleceu, com 90 anos, e aí a filha dele, que é minha prima, me ligou, porque a gente acabou cuidando muito dele, né, nos últimos anos dele, a gente junta, né, trabalhando nisso. Aí a cuidadora dele me falou, Séries, você vai querer... Lembra do relógio Cuco do seu avô, que ficava na parede? Eu falei, lembro. Eu fiz, pois é, você quer ele para você? Menina, ela mal terminou, eu fiz, quero. Só não sei se está funcionando, mas vou ver se o Cuco sai lá dentro do passarinho.
mas eu quero colocar na minha casa, porque é uma forma de você lembrar, até você lembrar a sua própria história. Exatamente. Né? De onde você veio, quem são suas raízes. Né? Tem um valor emocional envolvido. Isso, E passar para as próximas, para os nossos filhos, nossos netos, justamente isso. Arrumar um cantinho para colocar essas memórias aí, porque o meu apartamento ele é muito moderno, assim, mas lógico que você traz e consegue mesclar um cantinho especial ali para colocar essas memórias, né? Agora eu quero saber, quais são os próximos passos aí do escritório de vocês? É o Lier, não é isso? Me conta aí. Então, nosso objetivo é sempre estar crescendo, a gente sempre busca estar se inovando no mercado. A gente sabe que a gente ainda tem muita estrada aí pela frente, mas o intuito é isso, é crescer. A gente tem como meta assim, virar referência para as pessoas que estão começando, também assim como um dia a gente começou, e se destacar cada vez mais profissionalmente. Então, desejo sucesso a vocês. Foi um prazer conhecê-los. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Ainda vou falar muito de vocês. Se Deus quiser. Obrigada. E voltem sempre. Quando tiver uma novidade, é só falar. Okay. Muito obrigada, viu, pelo convite. Prazer. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, mas não sai daí, que a gente ainda tem muita informação para vocês, viu? Até já. Na minha opinião, tem que investir em saúde. Segurança é muito importante. Tem que preservar a natureza. A educação em primeiro lugar. Orçamento Democrático 2026. Você decide, o governo faz. Participe das plenárias e ajude a Paraíba a investir no que mais importa. Você. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Com o Senaitec, o talento da Paraíba encontra a tecnologia que marca um novo tempo para a indústria paraibana. O Senaitec representa um ecossistema de inovação do Senai. Ele integra o desenvolvimento tecnológico, consultorias industriais, capacitação de profissionais e pesquisa aplicada. O objetivo é capacitar os profissionais ou empresas com tecnologias modernas, garantindo eficiência e inovação no setor produtivo. O Senai ele traz para a gente essa segurança realmente na grandiosidade da qualidade que a gente pede. Senaitec, talento e tecnologia movem a indústria paraibana. O nosso transporte coletivo não para. É investimento, é renovação, é movimento. João Pessoa já tem a terceira frota mais nova do Nordeste. Os nossos ônibus poluem bem menos. Para você chegar com todo conforto, temos novos geladinhos percorrendo a cidade. Simbora, motor! Cintur JP. Honestidade leva você. Há 34 anos, a Rede Opção faz parte do seu caminho. Seja na rotina da cidade ou na estrada, estamos sempre a postos para te receber com atendimento de confiança, combustível de qualidade e unidades bem localizadas na Paraíba e em Pernambuco. Porque aqui, bom atendimento é como bom combustível, de confiança, rápido e eficaz. Rede Opção, no seu caminho todos os dias. De chuva. Uma jogada de Durval. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte.
Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Estamos comemorando os primeiros 50 anos do Hospital Memorial São Francisco, e isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos revisitando memórias e pessoas que fizeram história conosco e isso nos emociona muito. Acreditamos que a vida é o nosso maior presente e que o futuro nos espera com você ao nosso lado. Recebam o nosso agradecimento por confiarem em quem serve com o coração. Preparada com ingredientes naturais e selecionados. Granola São Brás. A granola São Brás é rica em fibras, fresquinha, crocante. Granola São Brás. Um alimento perfeito para sua saúde e bem-estar. Granola São Brás. Granola São Brás. Saúde com mais sabor. Granola São Brás. Seja bem-vindo à Getra. Venha nos conhecer. Vem ser Getra. Unimed João Pessoa, um plano pioneiro em medicina avançada. Um hospital referência em alta complexidade e uma nova revolução para salvar vidas. Cirurgias e telecirurgias robóticas. Mais benefícios para pacientes com procedimentos minimamente invasivos e recuperação mais rápida. Mais precisão, segurança e inovação para cirurgiões. E o plano da cidade cada vez mais pronto para o futuro. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRNPP 4149. No coração de João Pessoa, o Aldente é o lugar perfeito para quem gosta de boa comida e um ambiente agradável. Aqui, a gente mistura o sabor da Itália com aquele toque paraibano que todo mundo ama. Tem prato para todos os gostos, drinks especiais e comida feita na hora, cheia de cuidado. Seja no almoço ou no jantar, é o lugar certo para encontrar amigos, curtir em família e só relaxar. Aldente é comida com afeto, do jeitinho que você merece. Olá, estamos de volta com mais um programa Fashion e agora nós vamos conversar com o empresário Josuel Gomes. Vamos falar sobre o desafio de liderar em tempos de mudança, né? Não está sendo fácil aí para muitos empresários. A gente vai conversar um pouquinho com ele. Seja bem-vindo ao programa Fashion, Josuel. Séries, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre uma honra participar desse programa. Pois é, e a gente já começa pincelando, vamos dizer assim, um pouco da trajetória de Josuel. Você saiu do interior da Paraíba, né? Construiu 5 empresas, que com certeza não é fácil liderar, e está em ambientes onde se decide o futuro do nosso Estado, sempre ali presente com vários empresários, cada um dando sua opinião, temas que possam realmente alavancar a Paraíba. Mas, na sua visão, o que se espera de um líder e de um chefe? Tem uma frase que define muito bem o que é ser um chefe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O chefe, ele age assim. Já o líder, ele inspira, ele tem seguidores. Então, quando você tem um desafio, ele chega e diz assim, reúne o time e diz, olha, qual é a melhor opção que nós temos para resolver esse problema? Então, ou seja, ele consegue trazer todos, a visão de todos, para que ele possa tomar uma decisão. E, às vezes, a solução vem de pessoas que nem têm um cargo tão grande na empresa.
Então, você poder ouvir todo mundo, isso é um dos princípios de um líder. Outra coisa que não tem como você liderar se não for pelo exemplo. O líder precisa ser exemplo. Ele não lidera com palavras, ele lidera com atitudes, com o dia a dia, com o exemplo que ele dá. Não adianta ele dizer uma coisa e fazer outra coisa. Então, essa questão de liderança está muito ligada à sua forma de agir, o que você realmente passa, porque senão você vai estar falando uma coisa e vai estar fazendo outra. Agora, Josué, antes de você liderar empresas, você teve que se liderar, né? Houve algum momento específico na sua trajetória que você percebeu que precisava mudar para poder crescer? Todos nós passamos por desafios na vida, né? Ou seja, eu sempre digo que a vida é de altos e baixos, como aquele exame que a gente faz que mostra claramente como é que são as batidas do coração. Na hora que a batida está assim, ó, o que aconteceu? Você morreu, tá? Então, enquanto você estiver vivo, você vai encontrar desafios. E esses desafios, você precisa primeiro aprender a lidar com ele. Você precisa olhar para você e ver que você é capaz. E aí passa por toda uma trajetória que eu escrevi, inclusive, no livro Mente Sábia, que é quais são as suas crenças, qual é a sua capacidade de inteligência emocional, a sua resiliência, a sua fé, o seu propósito. Então, todos esses princípios faz com que você se auto-lidere. E eu escrevi sobre isso porque eu passei na prática. Tive muitos desafios, porque você sair do interior, uma cidade onde não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, não tinha asfalto, não tinha internet, não tinha televisão, só tinha o famoso radinho de pilha, e para iluminar as noites ou era a lua ou era o candeeiro. O candeeiro, para quem não sabe, é um lampiãozinho de gás, né, que você bota gás e um pavio e faz uma vela. Então, assim, para construir 5 empresas, foram muitos desafios. Mas o principal, Séries, quem está nos assistindo, foi quando eu abri a empresa, eu só sabia vender, que eu vim da área comercial, e vendi muito, vendi bastante. E, de repente, quando eu vou fazer ali as contas, eu devia 10 vezes o meu faturamento. Eu não sei qual é a sua situação hoje, que está nos assistindo, mas pegue seu faturamento e multiplique por 10 vezes, que era o que eu devia. Então, assim, foi ali que eu entendi, foi ali que eu precisei usar toda a minha resiliência, toda a minha capacidade de autoliderança para sair dessa situação. Agora, Josué, tem uma prática que você aplica na sua empresa, que é a chamada viagem do conhecimento, onde toda sexta-feira a equipe para aprender. O que faz uma empresa que busca esse tipo de conhecimento, ou seja, ele na parte de inteligência emocional ou na técnica de vendas, enfim, o que faz com que essas empresas elas se diferenciem das demais? Eu encontro hoje, Séries, muitos amigos que trabalharam comigo, são diretores de empresas, são gerentes em grandes corporações, e eles dizem assim: Josué, aprendi muito com o que eu vi na sua empresa, quando eu passei por lá. Eu tenho como propósito, Séries, deixar as pessoas melhores do que eu encontrei. Quer seja com a palestra, quer seja com um livro, um podcast, passando uma mensagem. Isso é da minha natureza. Meu propósito é esse, poder ajudar as pessoas com quem eu convivo. Mas isso não é só você falar, tem que praticar. Então, nós paramos a empresa toda sexta-feira, por 1 hora, para tratar de assuntos da empresa, às vezes sobre processos, sobre indicadores, mas também para falar sobre filosofia, sobre saúde. Os meses que nós temos aí com Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outros meses, nós trazemos palestrantes que vêm falar sobre aquele tema, que são mais especializados nessa área. Então, toda sexta-feira, e quando eu posso, eu tenho tempo, eu mesmo faço a viagem de conhecimento, passando um pouco mais. Eu tenho a oportunidade hoje de ter acesso a determinados cursos. O que eu aprendo, eu venho e trago para eles. Porque eu acredito que a coisa mais importante que a gente tem na vida é o nosso conhecimento. Então, como empresa, como é que a gente pode ajudar as pessoas? Tem casos, Séries, a gente fazia muito leitura de livros, e discutir o livro com os funcionários. E essa pessoa não tem o hábito de ler, começou a ler em casa, e o esposo começou a ler, começou a fazer faculdade, e hoje terminou a faculdade, já ele é formado. Então, assim, quando você planta uma semente, ela pode virar uma árvore, que pode virar uma floresta e dar bons frutos. Então, a viagem do conhecimento é um dos nossos valores.
E quando eu vou contratar hoje, se eu tiver duas pessoas, uma que gosta de aprender e outra que não gosta, o que gosta tem uma vantagem em relação à outra que não gosta. Perfeito. Agora, você já chegou a dever 10 vezes mais o faturamento da sua empresa. Momento difícil aí para Josuel. Mas aí o que é que um líder ele deve fazer num momento como esse, quando tudo parece desmoronar, Josuel? E o que esse momento te ensinou sobre gestão de pessoas? A primeira coisa é você adquirir a paz. E como é que você adquire a paz devendo 10 vezes, Josuel? Você adquire, primeiro você entendendo que são circunstâncias da vida. Países quebram, empresas grandes quebram, e outras quebram e você sai ainda mais forte, ainda maior, porque tira o aprendizado e constrói outras empresas. Então, não é o fim. Primeira coisa é isso. Quando você tem essa consciência, você adquire a paz de espírito, porque às vezes você acha que quebrar é feio. Ninguém quer quebrar, mas às vezes são circunstâncias. Você não tem controle sobre determinadas coisas. Então, a primeira coisa é você adquirir a paz de espírito e aí você entrar em ação, procurar a solução. Como eu sempre digo, não olhar pelo retrovisor, olhar pelo para-brisa, que tem muitas oportunidades. Onde tem problemas, tem oportunidade. Então, foi o que eu fiz. Eu comecei o quê? Primeira coisa, senta em cima do cofre, só gasta o que for extremamente necessário. Segundo, negocia com seus credores. Aquelas dívidas de curto prazo, empurra ela para frente. Renegocia. Não se esconde ninguém. Vai lá. E se você tiver um produto bom, e que era o meu caso, eu tinha um produto que ajudava as pessoas, era um produto que democratizava o acesso à odontologia. Então, é só agora eu me esforçar mais, tirar o aprendizado e seguir em frente. Então, você precisa ter essa consciência. Não quebrei porque eu quis. Agora, o que eu estou fazendo é um produto que ainda atende uma necessidade no mercado? Porque não adianta, às vezes é melhor você pivotar e lançar uma nova empresa para que você possa sair. Trabalho, dedicação, que você supera qualquer situação. Até rimou, né? Não é isso? Agora, você fundou empresas de áreas completamente diferentes. Saúde, gestão, vendas e estética. Como é que você descreve cada uma delas, tá? E o que elas têm em comum, se há essa possibilidade? Eu descobri isso, Série, depois que eu li o livro, Descubra o Seu Porquê. E eu não sabia por que eu fazia o que eu fazia. Inclusive, se você quiser ler esse livro, Descubra o Seu Porquê, você vai entender por que você faz o que você faz hoje. E aí, a Dental Gold, ela nasceu de uma situação que eu passei quando criança. Os dentes aqui da frente, eu perdi esses dentes aqui, tanto que a harmonização está um pouco ligado a isso, já eu falo, ou seja, esses meus dentes aqui, eles nasceram já sem os dentes da frente. Sim. Eu perdi eles no interior, 9 irmãos, 9 filhos. Minha mãe estava preocupada com outras coisas. Lá era daquela geração que doeu, arrancou. Talvez você está nos assistindo, seus avós, seus bisavós, não sejam ainda, como a gente chama no popular, banguela, né? Tem a ausência dos dentes. Então, o que acontece? Quando eu perdi os dentes, e era assim, séries, a gente ficava debaixo de um pé de árvore, passava o dentista, anestesiando com a mesma anestesia, depois ele voltava só arrancando. Nem os animais hoje eu faço assim, eu pego meus animais, vacinei agora de manhã por sinal, mas antes de vacinar o próximo, a gente passa dá uma limpadazinha na agulha, sabe? Mas enfim, e aí quando eu tive a primeira oportunidade, eu digo, eu vou ser dentista. Vou ser dentista para ajudar as pessoas no passado que eu passei, porque eu passei muita vergonha quando eu era adolescente. Muita vergonha porque eu não podia sorrir. Então, o que acontece? E aí eu não passei no vestibular de odontologia, mas não desisti do propósito, do sonho. Aí foi aí que lancei a Dental Gold. Então, ela nasceu para democratizar o acesso à odontologia de qualidade. Então, você hoje pode pagar um plano e cuidar dos seus dentes. As outras empresas, a Bússola da Gestão, que ela ajuda empresários a melhorar a gestão. Nasceu de quando eu quebrei para ajudar pessoas a não passar pela mesma coisa. A Franca Venda, você começou dizendo que eu comecei a trabalhar muito cedo, que abri as empresas, uma delas é a Franca Venda. A Franca Venda
O próprio nome já diz o que faz. Franca venda. É uma venda com franqueza. É uma venda com clareza. Vender é você ajudar as pessoas a escolher o melhor produto. Isso tem que ter franqueza. No próprio nome tem o propósito da empresa. E a Elo Infinity, que é a empresa de harmonização, eu consegui corrigir boa parte do meu defeito de fabricação com harmonização. Eu hoje já dei uma caidinha já, porque eu dei uma emagrecida, perdi 10 quilos, vou recuperar novamente, talvez nos próximos dias esteja um pouco melhor. Começa a aparecer já umas linhazinhas. Então, você que está tomando Monjário, liga para mim, que a gente resolve essa situação, porque começa a derreter tudo. Mas, enfim, então, a Elo Infinity, ela nasceu para melhorar a autoestima das pessoas. Ela nasceu para que você que quer a parte estética, já que o plano não cobre essa parte estética, você pode ter acesso a um implante, você pode ter acesso a um aparelho diferenciado, enfim. Então, cada empresa está ligada ao meu propósito. E isso é interessante porque pode vir crise, tempos difíceis, mas você não perde o seu propósito. O propósito está lá no horizonte. É o que você vai fazer, o porquê você vai fazer. Agora, como você vai fazer, você vai, como líder, desenhando de acordo com cada época, com cada necessidade. Por quê? O mercado muda, o ambiente de negócio muda, mas você precisa se adequar, precisa se adaptar. Agora, Josué, assim, o mercado mudou muito e poucas pessoas anteciparam essas mudanças, né? Como é que um líder ele pode formar a sua equipe capaz de se adaptar a essas mudanças, agora sem perder a identidade da empresa? Tá. Primeira identidade do propósito, né? Ou seja, o propósito é o bem maior, como eu digo, ou seja, nós trabalhamos, saímos de casa todo dia para dar acesso às pessoas a uma odontologia de qualidade. Aí vem os momentos difíceis, quer seja por uma mudança no ambiente de negócio, quer seja por novas tecnologias, por exemplo. Então, como líder, nós sabemos, esse ano agora nós temos um ano com muitos feriados, um ano com Copa do Mundo, um ano com eleição, entrada em vigor de uma nova legislação, que é a NR01, onde as empresas precisam cuidar da... Como é que eles chamam, meu Deus? É da parte psicossocial, acho que essa palavra, se não for, me perdoe aí, mas da mente das pessoas, tá certo? Está entrando em vigor também agora. Se não entendeu bem, é só pesquisar. Saúde mental, obrigado, tá? Aí você tem a entrada de uma nova legislação e você tem aí a escala 6 por 1, que está para mudar para 6 por 5. Então, é um ano bem desafiador. Você tem que fazer o quê? Não adianta você colocar o foco naquilo que você não tem controle. Coloque seu foco naquilo que você tem controle. Então, o que nós estamos fazendo? Exatamente isso. Colocando foco naquilo que nós temos controle. Agora, a tecnologia... aí vem para essa parte mais tecnologia, né? Até questão de inteligência artificial, muitas empresas estão aderindo, outras ainda, né, lutando, mas assim, ela vem realmente transformando todos os setores, inclusive saúde e estética, que são áreas que você também já trabalha. Como é que essa inovação, Josué, ela aparece dentro do Jô Grupo, que é que você trabalha, e o que é que você vê de concreto nisso? O Jô Group é a hold das empresas, tá? Então, até no próprio nome do Jô Group tem uma história. É o Jó de Josué, mas o Jó da história de Jó. Quando o Jó perdeu tudo, ele não perdeu a fé. Então, uma das coisas que eu tive muito forte lá, quando eu quebrei, devia 10 vezes, foi não perder a fé. Eu não dizia assim, Senhor, por que está me castigando? Senhor, por que eu não? Senhor, para que eu estou passando por isso? E daí saiu o aprendizado. É tanto que hoje criei também o Joia Lab. Então, o que fazer? Como inovar? Não olhar para o problema. Criei o Joia Lab. O que é o Joia Lab? É o Jó de Jó e de Jô Group e o IA, Joia. Tá certo? Nosso lab lá, ou lab, para quem queira chamar americanizado, né? O Joia Lab, é exatamente essa inovação. No campo da... O que fazer? São 30 anos. Como continuar com a cabeça de uma criança depois de 30 anos de empresa? Inovando. Então, vou até aproveitar aqui para lançar aqui no seu programa, tá certo? Até trouxe aqui para lhe mostrar aqui, ó. Olha aqui, você tem como dar um zoom aí? Tem, gente? Isso aqui, ó. Eu sei que muitos podem não estar vendo, tá certo? Mesmo com o zoom,
mas não está à venda porque é transparente mesmo, tá? Então, isso aqui é a evolução da ortodontia. É o que tem de mais moderno, é esse aparelhozinho aqui, ó, que você, vou mostrar aqui para a câmera aqui, ó, que você pode usar ele de forma mais higiênica. Aqueles que têm mais de 50 anos, que não quer colocar o aparelho convencional, usa esse aqui, ó. Só que esse aparelho aqui custa, no mercado, acima de 10 mil reais. Chega a 15 mil reais esse aparelho aqui no mercado. Nós conseguimos uma negociação grande para 1.000 aparelhos desse aqui, para a gente vender ele a R$ 199 reais pelo plano. Somos a primeira empresa do segmento, pelo menos no Nordeste, que eu tenho conhecimento, não sei no Brasil, tá certo? Que vai democratizar o acesso a este tipo de tratamento. Você vai poder agora corrigir os seus dentes, é uma nova tecnologia, gente, para quem não conhece ainda, onde faz o escaneamento da boca, tá certo? E com esse escaneamento vai para o laboratório faz todo o plano de tratamento e cada mês você recebe uma plaquinha dessa que você vem no consultório, o dentista coloca a outra. Se quisesse, podia até entregar todas para ele, mas não, a gente chama no consultório para poder acompanhar o tratamento. Então, isso aqui, gente, é assim, para nós que estamos fazendo 30 anos, mas como eu disse, com cabeça de adolescente, de pensador, de sonhador, de inovador. Então, você que queira aí adquirir aí um tratamento, corra, porque isso aqui são uma quantidade limitada. Olha aí, gente, não perca tempo, viu? Limitado, ele já falou. Josuel, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando a liderar, ou quem pensa em montar a sua empresa e liderar, com certeza, sua equipe, seja de vendas, sua equipe, enfim, e que ainda não tem noção de como realmente administrar uma empresa. Qual é o conselho mais honesto que Josuel Gomes pode dar e sem romantizar o caminho? Conta aí para a gente. O esforço supera o talento. Alguns perguntam, líder nasce pronto ou líder você desenvolve, você constrói? Alguns têm habilidades já pela natureza, habilidades natas, mas nem sempre isso é suficiente. E é em qualquer área. Então, para você liderar, você precisa se preparar, precisa estudar, precisa entender o que está acontecendo e, principalmente, desenvolver a capacidade de escuta, a capacidade de entender que o outro não pensa igual a você e como eu posso trazer todo esse ecossistema de pensamento em prol do que eu quero que as pessoas façam, que elas precisam fazer. E precisa ser ético, você precisa dar o exemplo e não se preocupe, você vai liderar não pelas palavras, vai liderar pelo exemplo. Aquilo que você faz, fala tão alto que a sua equipe não vai escutar o que você diz. Eu vou repetir isso aqui. Aquilo que você faz, fala tão alto que sua equipe não vai escutar o que você diz. Não adianta você dizer uma coisa e você fazer outra. Então, é possível? Todo mundo é líder em algum momento e, às vezes, a liderança ela é situacional. Vamos pegar aqui, você é dono da empresa, você está no elevador, o elevador deu problema. Tem um bombeiro naquele momento. Quem é o líder naquele momento? É o bombeiro que entende. Você precisa fazer um determinado trabalho. Tem alguém na sua empresa que pode assumir a liderança. E você precisa ter essa capacidade de entender que tem pessoas que sabem mais do que você. Aquele líder que acha que sabe tudo, aquele líder... Até porque, antigamente, no passado bem próximo, o líder era aquele sujeito dotado de uma sabedoria que só ele sabia. Então, ele era colocado numa sala diferente dos demais e ele executava um planejamento estratégico, muitas vezes de longo prazo. Um planejamento que era para 10 anos, para 5 anos. Hoje em dia, as coisas mudam muito rapidamente. Então, às vezes, aquele estagiário tem uma ideia, inclusive com as novas tecnologias que estão aí na nossa porta toda hora e que muitos não sabem usar, estão usando a IA para responder como fosse o Google, tá certo? Mas aquele tem uma ideia que é melhor do que a sua e você tem que ter a humildade de escutar, de aceitar para que você possa aproveitar toda a capacidade intelectual que está à sua volta. Então, chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Líder fala assim,
qual é a melhor opção que nós temos para resolver as soluções do dia a dia. Aquela que Deus nos proporciona para que a gente possa crescer, porque cada problema que a gente passa, a gente sai mais forte. Perfeito. José, eu tenho que lhe agradecer. Você sempre traz assim boas dicas, né, e muito conhecimento. Obrigada, viu? Séries, eu que agradeço e eu tenho que dizer a mesma coisa toda vez que eu venho aqui, sabe? Nós precisamos de programas como o seu, que trazem pessoas aqui que fizeram e que fazem as coisas acontecerem, porque notícia ruim a gente está cheio, tá? Então, assim, notícia boa. E vamos compartilhar, pessoal, quem passou por aqui. O programa de série, que você, série, é uma liderança. Eu sei que você não vem aqui pelo dinheiro que você ganha aqui, você vem pelo propósito que você tem. Porque estar aqui todo sábado não é para qualquer pessoa, tá? Só fazer aqui uma palavra final. Eu acabei de lançar agora, eu sou diretor de marketing lá do Farol, e me deram a oportunidade de conduzir o Farolcast, tá certo? Que você está convidado a fazer lá um episódio lá conosco lá, tá? O Farolcast, ele é um programa o seguinte, é para quem fez, quem está fazendo e quem vai fazer pelo desenvolvimento da Paraíba, porque eu acredito que todos juntos nós podemos construir uma Paraíba ainda melhor. Perfeito, sucesso, Josué. Ele sempre arrasa, gente. Então, aproveitando, chegamos ao final de mais um programa Fashion. Obrigada pelo seu carinho, obrigada por sua audiência. Aproveita o teu final de semana, mas como eu sempre falo, aproveita com sabedoria para você ter histórias para contar. Vai se divertir aí com a sua família, vai se divertir aí com seus amigos, né? Vai à igreja também orar, né? Agradecer a Deus, né, por tudo que você tem recebido e pelos livramentos que muitas vezes você não sabe que teve, né? Mas Deus estava ali lhe protegendo e lhe guiando. Então, até sábado, se Deus assim permitir. E como eu sempre falo, cola que é sucesso. Tchau.